Salve, salve galera do Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Me chamo Fernando, se você não é inscrito, clique em se inscrever, compartilhe, comente os nossos vídeos, nos siga nas redes sociais como Twitter e Instagram, a fanpage do Central HQ, também temos o nosso site com matérias muito legais. Você está participando da campanha do Central HQ rumo aos 60 mil inscritos? Basta criar uma playlist e adicionar os vídeos que você mais gosta do canal. Tem um tutorialzinho ali na descrição indicando como você pode proceder, né, e ajudar o canal Central HQs a crescer cada vez mais. Vamos começar com The Ghost in the Shell, publicação da editora JBC. Olha só, ele vem nesse formato maior do que o formato do mangá tradicional. Vocês podem ver aqui o tamanho, olha só. Está mais próximo, inclusive, do formato americano. Primeiramente eu quero falar um pouquinho dessa parte gráfica e editorial da JBC. Aliás, me desculpem galera por não ter feito um vídeo antes de The Ghost in the Shell, mas eu tenho uma parceria com a JBC, eles ficaram de me mandar, mandaram porcaria nenhuma, eu acabei comprando o material. Ah, Fernando, por que você não comprou? Ficou esperando, vou comprar e ficar com duas HQs? Não, eles me prometeram, eu fiquei aguardando, né? Bola fora da JBC, que prometeu o envio do material e acabou não fazendo. Então eu esperei uma promoção bacana, até porque o preço de R$ 64,90 é caro. Mas vamos lá então. Ó, esse mangá aqui, ele tem uma sobrecapa. Então ele veio com essa sobrecapa aqui. Vou tirar para vocês, olha só. Uma coisa que me incomodou é que os textos estão em japonês. Claro que isso não é uma culpa da JBC, provavelmente é uma exigência lá da editora japonesa. Mas fica bem sem sentido aqui no Brasil ter os textos, né, em japonês. Aqui na capa eu até entendo ter algumas letras e tal, para demonstrar que é um material lá do Japão, enfim. Mas tendo textos eu acho realmente que não faz muito sentido. É um material que tem cerca de 350 páginas, ele é capa cartonada, o papel me parece um papel meio offset, um papel jornal com uma gramatura maior, então tem uma boa qualidade. Ele também traz várias páginas coloridas no corpo do mangá, não é somente no início, praticamente em cada início de capítulo tem páginas coloridas, então você vê que realmente teve um trabalho editorial muito bacana da editora JBC. Agora, Fernando, o custo-benefício na parte gráfica com relação ao preço, eu acho sim que ficou um pouquinho caro. Eu acho que justificaria esse preço de R$ 64,90 se esse material viesse em capa dura. Ele vem em capa cartonada, então eu acho sim que ficou um material um tanto caro. É uma publicação que saiu lá no Japão nos anos de 1989, 1990, 91, e vai trazer uma história sci-fi, um cyberpunk, escrito por Masamune Shirow. E ele que influenciou muitos autores, não só orientais, mas do ocidente, inclusive Matrix. Eu diria até que Akira e The Ghost in the Shell são as obras de maior influência em termos de sci-fi, de cyberpunk. Claro que eu acredito que, como é um material inédito ainda no Brasil, e está sendo publicado cerca de 27 anos depois, nós temos aí uma publicação que não foi no momento mais esperado, porque muitas das filosofias, das aplicações que o Shirow colocou dentro dessa publicação, a gente acabou vendo em filmes, até por conta da influência que esse mangá teve em outras produções, tanto cinematográficas, como também em quadrinhos e até mesmo em mangás. Antes de entrar no mérito da história, eu preciso dizer para vocês que eu não vi o anime de The Ghost in the Shell. Eu já tinha ouvido falar dessa obra, tanto dos animes e tal, mas eu nunca realmente tirei um tempo para assistir os animes que saíram. Teve até algumas continuações. Tem continuação também do mangá The Ghost in the Shell 2.0. Eu vi até o trailer agora, assistindo alguns filmes no cinema, de The Ghost in the Shell, com a belíssima Scarlett Johansson. E galera, me parece bem diferente do mangá. Eu não sei até que ponto vai ter uma fidelidade em relação ao mangá. Eu não posso dizer em relação ao anime, mas ouvi dizer que o desenho é bem mais dinâmico, é mais ágil. O mangá, eu senti uma história um pouco mais carregada de textos, ela não tem um desenvolvimento tão ágil, tão dinâmico, ela é uma história um pouco mais travada e que vai contar a história dessa garota aqui, a Major Mokoto.
Ela que é uma espécie de ciborgue, é um ser quase totalmente robótico. Tirando o cérebro dela, praticamente tudo nela é montado com peças de robôs, alguma coisa vinculado à parte cibernética. E esse mangá ele traz vários conceitos bem interessantes e uma coisa bem intimista e existencialista, que é a questão de até onde nós podemos considerar que existe vida. A questão é, nós temos robôs que realmente têm uma autonomia, eles pensam por si próprios. Será que poderemos considerar que esses robôs eles têm vida? Ou somente os humanos? E o autor trabalha isso de forma muito interessante durante todo o mangá. O início dele traz histórias de investigação, né, envolvendo sempre algo envolto em tecnologia. A Major Mokoto ela é da seção 9, que seria um esquadrão de investigação. Ela é a líder desse esquadrão. E ela acaba sempre tomando as rédeas dessas investigações. Tem um diretor, que é o chefe dela, que tem uma cara de macaco, um personagem muito sério, assim, você vê que a reputação do cara é ilibada, ele tem uma moral muito bacana. E tem vários pontos no mangá que são muito legais. Por exemplo, a partir do momento que uma das máquinas sugere que haja uma rebelião das máquinas contra os seres humanos. Só que daí eles começam a ponderar o que seria interessante nisso, se valeria pelos pontos positivos e os pontos negativos. Aí no final das contas eles falam, cara, melhor deixar os humanos que eles já fazem as coisas pra gente, mas outras máquinas falam, não, eles escravizam nós. Sabe? Ele traz uma questão muito interessante que faz a gente pensar. Eu acredito que, obviamente, por ter sido uma publicação que acabou influenciando e trazendo outros materiais que sucederam The Ghost in the Shell, você tenha perdido um pouco desse impacto aí, dessa ideia, que é muito interessante, não sei se seria totalmente original, mas é uma ideia que realmente prende a atenção do leitor. Então eu acho que você perde um pouco da força, mas ainda assim é um mangá que particularmente me pegou. Eu achei bem interessante a ideia de unificação, de software que não pode ficar se copiando porque vai faltar uma identidade. Ele vai ser uma mera cópia de si mesmo. Então ele precisa unir. É uma coisa muito bacana. A Major Mokoto ela fica ali num ponto de questão moral, até de subsistência dela, de individualidade no final do mangá, que o autor soube trabalhar muito bem. E como eu disse, ele é um quadrinho carregado de textos. Ele tem sim um pouco de dinamismo, de agilidade, algumas cenas de ação, mas ele é um mangá com bastante diálogos, tem várias notas explicativas do autor. Então nós temos aqui, ó, por exemplo, o autor explicando cenas, literalmente explicando, olha, eu resolvi fazer isso, resolvi fazer aquilo, fazendo até algumas críticas, talvez, ao próprio trabalho, porque ele acabou fazendo essas anotações posteriormente. A JBC indica que você primeiro leia o mangá sem ler essas notas e depois numa nova leitura, você para até se afeiçoar mais ali com as explicações do autor, leia tudo depois para não ficar dando aquela quebra. Eu acabei lendo junto com a história. Tem sim, né, uma quebra no ritmo da leitura, mas nada que você vai falar, nossa, que coisa, acabou, todo tesão, não. Aliás, é um mangá que eu demorei 2 dias para ler, porque ele realmente ele é bem carregado, ele tem vários termos sci-fi, é uma coisa realmente muito interessante. E com o filme vindo aí, é um mangá que tem tudo para fazer bastante sucesso. Na verdade, ele já vendeu pra cacete, parece que estava na lista da Amazon dos mangás mais vendidos. Então, galera, que nota que eu dou para essa publicação? Eu dou uma nota 8,5, é um mangá que eu acho que vale a pena. Vou deixar na descrição o link para quem quiser adquirir essa publicação com desconto. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Dê o seu like, comente e ficamos até a próxima. Fui!